Pega a sua Bíblia e abra comigo em Mateus 14. O tema da mensagem é: eu preciso orar mais. Eu preciso, alguém precisa? Mateus 14, versículo 23. Há 2 domingos atrás nós estamos falando sobre jejum, renúncia, entrega, e eu vou seguir a linha que o Espírito Santo está tentando conduzir a igreja por esses dias. Então eu vou falar um pouco sobre oração hoje. Mateus 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Só até aqui. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Pode se assentar. Você consegue procurar uns 3 crentes aí avivados e dizer assim, ó: você tem que orar mais. Eu cresci vendo a minha avó orar 3, 4 horas por dia. Me lembro quando eu ainda era criança que a minha avó acordava por volta de 5 horas da manhã e às vezes ia até às 7, às 8 horas. Eu me lembro que toda a minha família era alvo das orações da minha avó. Ela fazia questão de orar por todos os filhos, todos os netos, até chegar nos bisnetos. E ainda quando criança, a minha avó me ensinou que se eu quisesse me achegar a Deus de uma forma mais íntima, eu precisava fazer isso por intermédio da oração. A única forma que eu tinha de falar com Deus, ela disse, é por intermédio da oração. Ainda criança, eu aprendi que oração não era um monólogo, onde só uma pessoa fala, mas oração era um diálogo, uma conversa entre 2 amigos, uma conversa entre o pai e o filho, entre o Criador e a criatura, entre o caco e o oleiro. Oração é uma conversa com quem você respeita e ama. Certa feita, Rubens Alves disse que a oração põe música no silêncio de Deus. Quando eu olho a vida dos discípulos, eu percebo que eles andaram com Jesus por 3 anos e meio. É extraordinário a forma que Jesus passeou com os discípulos em Cafarnaum, em Galileia, em Belém. E aonde Jesus passava, ele fazia milagres, sinais e maravilhas. São muitos milagres catalogados por Jesus. Os 12 discípulos viram milagres insondáveis. Certa feita eles viram Jesus transformando água em vinho na festa de Caná da Galileia, em João capítulo 2. Os discípulos viram Jesus curar enfermos, paralíticos andaram, leprosos foram curados, cegos voltaram a andar, a ver. Mulheres que sofriam de fluxo hemorrágico tocavam e eram curadas. Os discípulos viram de tudo, milagres atrás de milagres. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Certa feita eles viram Jesus acalmando uma tempestade, expulsando demônios, multiplicando pães e peixes. Enfim, durante os 3 anos do ministério de Jesus, os discípulos viram muitos milagres. Diga, muitos milagres. Se eu fosse discípulo de Jesus naquela ocasião e pudesse pedir a Ele que me transferisse aquela unção de cura, eu pediria a Jesus. Eu também queria fazer milagres como Ele fez. Mas o que mais me chama a atenção é que qualquer discípulo em sã consciência iria dizer: mestre, me ensine a fazer milagres como você fez. Me ensine a ressuscitar mortos, a curar leprosos, a ressuscitar pessoas que estavam doentes da alma. Nos ensine a fazer esses milagres. Mas os discípulos não pediram para Jesus ensinar a eles fazerem milagres. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos pediram para Jesus: mestre,
ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Imagina Jesus sendo interrogado pelos discípulos e eles dizendo: ensina a gente a orar, porque os discípulos de João aprenderam a orar com ele. Quem era João Batista? O precursor do caminho, lembra? O filho de Zacarias e Isabel era o João Batista, o primo de Jesus. Na verdade é João o Batista, porque ele batizava nas águas. João Batista, ao invés de ensinar os discípulos a curar ou a fazer qualquer outra coisa, João Batista gastava o seu tempo discipulando os seus discípulos a orarem. Na verdade Jesus tinha os seus discípulos e João Batista também tinha os discípulos dele. Mas na ocasião, João ensinou os seus discípulos a orarem. Ensinou que oração é prioridade. Oração é estilo de vida. Ensinou os seus discípulos que aqueles que querem ter uma vida com Deus precisam orar a Deus. João entendeu o que Ravenhill entendeu: um homem que ora deixa de pecar, mas um homem que peca deixa de orar. Não precisa ser espiritual para pregar, não precisa ser espiritual para cantar, não precisa ser espiritual para tocar um instrumento, mas precisa ser espiritual para orar. A pregação toca o que é temporal, a oração toca o que é eterno. O diabo não teme grandes pregadores, o diabo não teme grandes músicos, o diabo só teme uma classe de homens, homens e mulheres de oração. Um pastor que não ora não tem condições suficientes para ensinar o seu povo a andar. Por isso nós estamos vivendo uma geração de homens secos, igrejas secas, ministérios secos, altares secos, porque se o pastor não ora, a igreja também não vai orar. Se o sermão não for espiritual, não tem como a igreja entender o princípio de Deus. Por isso muitos líderes hoje só ensinam as pessoas a buscarem as coisas terrenas. Eu não sou contra ensinar você a prosperar, porque eu também ensino isso. A Bíblia ela ensina muitas coisas, desde você ganhar dinheiro, desde você ter relações saudáveis, desde você construir uma família de sucesso. Mas se os religiosos ensinarem à igreja ou aos membros só buscarem coisas terrenas, ensinarem as pessoas só a prosperarem, a serem bem-sucedidas, a se relacionarem de forma saudável, mas se esquecerem de dizer a elas que elas precisam desenvolver com Cristo uma vida de oração, a igreja não vai avançar, e o cristão também não vai sair do estacionamento da vida. Por isso temos tanto crente carnal e imaturo dentro da igreja. Por quê? Porque veio receber promessa, vitória, veio sentir um arrepio, veio ver o cantor, veio ver o pregador, mas precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Vou falar de novo: você precisa vir aqui para ter um encontro genuíno com Jesus. É Ele que vai mudar a sua vida, é Ele que vai mudar a sua mente. Uma vez alguém sentou comigo na mesa e me perguntou: o bispo, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Pergunta boa para se responder. O que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E eu respondi: você já viu um pássaro voando com uma asa só? Não. Respondi a ele: uma asa é a oração, a outra asa é a palavra de Deus. Ou seja, você não vive sem nenhum dos dois. Você precisa orar e estar baseado na palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e você precisa ter uma vida de oração. Eu quero te dizer uma coisa: nada atemoriza mais Satanás do que um crente que ora. Vai pegar fogo, fique em paz. Nada atemoriza mais Satanás do que uma mulher de oração. Se você decidir fazer uma faculdade, o diabo não vai se levantar. Se você decidir se casar, o diabo também não vai se levantar. Se você decidir montar uma empresa, ser o dono do seu próprio negócio, o diabo não vai se levantar. Mas se você decidir orar, não vai ser só o diabo que vai se levantar, vai ser o inferno inteiro que vai dizer: precisamos tirar ela do quarto da oração,
porque ela de joelho, o homem lá de cima, aquele que nunca perdeu uma batalha, o general de guerra, o Jeová Jiré, o Deus dos crentes, responde. Se a gente tirar ele do quarto de oração, a gente neutraliza ele, porque se ele ora, casamento melhora. Se ele ora, prostituição é extinguida da sua vida. Se ele ora, Deus enriquece. Se ele ora, os filhos são bem-sucedidos. Se ele ora, até a quarta geração dele é abençoado. Você está pensando que o diabo está furioso porque você está namorando? Você está achando que o diabo está furioso porque você montou tua loja? Que o diabo está furioso porque você está frequentando a igreja? Tem muito Satanás sentado ouvindo o culto. O diabo fica furioso quando você diz assim, ó, entrei em uma campanha de oração. 3 horas da manhã estou acordando e colocando essa minha cara linda no pó. O diabo fica furioso quando você abre um jejum. É engraçado, quando você abre um jejum, parece que é o dia que tem café da manhã. Vou falar para esse lado aqui que está avivado. Tem uma fumaça de glória para esse lado aqui, ó. Você fala assim, eu vou jejuar essa semana. Aí na empresa tem café, pão de queijo, presunto, queijo, café expresso. Alguém te leva um bolo. Você diz, eu estou em consagração. Você fica com mais fome, porque o diabo fica furioso, porque o jejum pega a sua carne e coloca ela no lugar de morte. O lugar que ela nunca deveria ter saído é o lugar de morte. Mateus 17, 21, Jesus disse, existem castas de demônio, porque existe principados de demônio, que só sai pela oração e pelo jejum. Nem Jesus, sendo Deus, abriu mão da oração. Nem Jesus, sendo filho do Pai, deixou de subir ao monte para orar. Mateus 14, 23 diz assim, ó, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. O versículo 26 de Mateus 26 diz, 36 de Mateus 26 diz, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhe disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele disse, meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 41, a Bíblia diz que Jesus disse, vigiem e orem, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Lucas 5,16 a Bíblia diz, ele porém retirava-se para os desertos, e ali orava, orava no deserto. Deserto é lugar de oração. Quando você está sendo conduzido ao deserto da vida, não se esqueça que esse deserto é para você orar mais, ler mais a Bíblia, não faltar em um culto na igreja. Jesus ia no deserto para orar. Jesus passou uma madrugada inteira de oração para escolher os 12 discípulos. Hoje a gente compra, vende, se relaciona, namora, separa e não ora uma hora para saber se a gente está entrando em barca furada ou não. Estamos gastando pouco tempo com Deus em oração. Um judeu ora 3 vezes por dia, um muçulmano ora 5 vezes por dia, um budista ora 10 vezes por dia, um Seixonoe raiz ora 18 vezes por dia. E nós, quanto tempo estamos orando? Uma pesquisa foi feita pelo Instituto CEPAL e constatou que 90%, quantos por cento? Quantos por cento? 90% dos crentes não oram. E 98%, quando oram abaixo de 10 minutos por dia. Uma vez teve um conflito entre um ateu e um protestante. O ateu perguntou para o protestante, como é que vocês acreditam em Deus, se vocês não falam com Ele? Repito, o ateu está perguntando, como é que vocês acreditam num Deus que vocês não falam? Porque o salmista diz que ele tem boca e fala, mãos e apalpam, pernas e andam, ouvidos e ouve. Nosso Deus não está instável, imóvel,
Nosso Deus responde. Pergunta de escola dominical: qual foi a última vez que você gastou tempo com Deus em oração para vencer uma guerra, para vencer uma tentação, para vencer um problema familiar? Que você disse: eu vou fazer o meu quarto de oração aqui, e eu vou desligar o telefone, ou eu vou colocar um louvor, e eu vou falar com Deus até Deus me responder. Eu acho estranho ser amigo de alguém e não conversar com esse alguém. Lembra que eu disse: oração é diálogo. Às vezes eu vou para a oração e eu não falo nada, porque eu não tenho palavras, eu só tenho lágrimas, e lágrimas também são palavras. E Deus vai falando comigo. Já aconteceu de eu estar na madrugada orando e acordar a Luana, e Deus me usar em profecia para minha esposa: senta aqui, Deus quer falar com você, assim diz o Senhor. E falar com ela, e falar profecias, e ela falar comigo, porque a oração, ela abre o céu. Tudo que eu estou vivendo hoje, Deus falou para mim antes de tudo isso acontecer. Aleluia, aleluia. Você precisa criar o hábito de orar. Comece orando 5 minutos por dia, depois aumente para 15, depois aumente para 30, porque até 1 hora de oração a sua carne não quer orar, a sua carne luta. Você abre boca, o telefone toca, o cachorro late, teu marido fica estressado do nada, tua mulher vê pelo em ovo, parece que a casa vira um caos. É só você falar: vou ter um tempo de oração aqui, a criança chora, o neném começa a ter cólica. É uma loucura. Quantas pessoas estão vivendo a vida sem oração? Ei, não dá para servir a Deus sem conversar com Deus que você serve. Nós estamos vivendo a geração de homens e mulheres que precisam voltar a ter uma vida de oração fora da igreja. Por isso tantas pessoas secas, vazias, porque deixaram de orar. As pessoas perderam a fome de Deus, perderam a fome de Deus. E é engraçado que as pessoas só oram se o pastor ensinar elas a orarem, só jejuam se tiver uma campanha de jejum, só leem a Bíblia se alguém fizer um devocional. Já percebeu que os devocionais estão em alta? Eu acho maravilhoso, um dia eu vou lançar o meu também. Mas você não pode fazer um devocional só se você estiver acompanhando um devocional. Você tem que fazer o seu devocional tendo um livro de apoio ou não tendo um livro de apoio. Não importa se tem um livro de apoio que alguém escreveu, tem a Bíblia. Alguém escreveu esse livro aqui há mais de 2000 anos atrás. E se você abrir esse livro aqui, ó, esse devocional aqui vai te pautar para mudar a tua história em nome de Jesus de Nazaré. Vai chegar um tempo que a gente vai chegar 1 hora antes do culto. Pergunta por quê? Colocar a cara bonita no chão. E aí, irmão, vou tirar um tempo de oração aqui. Eu sou dessa época, da época antiga, de 20 anos atrás, que os crentes chegavam 1 hora no culto antes, colocava a cara, dobrava o joelho e estava orando pela mãe, pelo pai, pelo enteado, pela filha, pelo filho que está na droga. 1 hora, aí o pastor pegava, abria o culto, mais meia hora de abertura de culto, depois vinha mais 10 louvor, oportunidade para os varão, oportunidade para as varoas, oportunidade para os adolescentes, lembra? Depois começava a palavra. Só que esses crentes antigos são crentes até hoje, fervorosos. Hoje a nossa geração, e eu não estou falando mal da nossa geração, chega em cima da hora, chega atrasado, vem mascando um chiclete, vem comendo pipoca, cruza o braço, cruza o pé, coloca em cima da cadeira. Deixa eu ver o que o bispo vai pregar. Se pregar encorajamento, eu vou levantar a mão. Se pregar uma mensagem emocional, então eu vou ao delírio. Hoje eu não vim pregar o que você queria ouvir. Eu vim pregar que eu e você precisamos orar um pouco mais. Aleluia. Tem alguém que vai orar um pouco mais? Me incluo nessa oração. Hoje à tarde Deus falou: vai para o teu quarto, vai orar. Vai orar, vai colocar essa cara linda no pó. E eu fui buscar Deus, fui orar, porque Deus está requerendo de mim e de você mais oração. Irmãos, oração não é indução. Eu não posso induzir você a orar, nem jejuar. Eu não induzo ninguém, nem vim à igreja. Não sei se eu posso falar isso aqui, se orar. Você vem se você quiser. Você não vai no posto de gasolina? Você não vai no mercado? Quando você sente dor, você vai aonde? Quando você está com fome? Restaurante? A igreja é a mesma coisa. Tem pastor que fala: você não pode faltar no culto. Se faltar, o raio vai pegar na sua cabeça. Você não pode ir para a praia, você não pode isso, você não pode aquilo outro. Aqui você não precisa estar dentro de regras. Você tem que ser maduro o suficiente para dizer: eu tenho um compromisso com Deus. Ah, tá chovendo, eu não sou de açúcar não, pô. Pega um guarda-chuva e vou. Ah, mas eu peguei o trem lotado. Tem gente que está fazendo, trabalhando em 2 empregos e está aqui dormindo 4 horas por noite.
Eu nunca vou induzir você a algo que você sabe que você tem que fazer, mas eu vou ensinar. Oração não é reza decorada não, viu? Oração não é reza decorada. Oração é comunhão com Deus. E quando eu digo reza, não estou me referindo aos romanos não, porque eu tenho um respeito imenso, a minha família inteira é romana. Não é nada disso. Eu estou dizendo que oração não é você falar palavras decoradas, é você sentar para um café. Às vezes você não vai falar nada, nem o outro lado vai falar nada, mas você vai receber a paz que excede o entendimento humano. Você vai sair mais leve, mais leve. Oração, irmão, não é autopromoção. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou fazendo tudo para te agradar. Oração não é autopromoção. Oração é autorrebaixamento. Não sou nada, não sou ninguém. Eu sou miserável, Pai. Eu sou pecador dos mais profissionais. Ah, Deus, eu sei de onde eu saí lá da lama do pecado, e eu estou aqui por misericórdia. Oração é alto e rebaixamento. Qualquer pregador, por mais humilde que seja, pastor Diego, ainda sobe na tribuna, ainda tendo um pouco de vaidade quando sobe no púlpito, mas ninguém vai para o quarto da oração orgulhoso. Lá a carne morre, lá a carne é derretida, lá não tem rios, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, lá é você e o Pai. Detalhe, mesmo que você não fale o que está passando, Ele sabe. Mesmo que você não exponha as suas mazelas, Ele viu. E mesmo Ele sabendo de tudo, Ele espera que você abra o seu coração e diga para Ele: aleluia, Deus está chamando eu e você para construirmos um altar para Deus na nossa casa, que subsista longe da igreja, mas quando a gente chegar aqui dentro, vai ser uma fornalha, uma brasa ali, uma brasa acolá, uma chama aqui, uma tocha acolá. Isso aqui vai virar uma labareda de fogo, porque a gente já vem incendiado lá de casa. Chacoalha alguém e diga assim: tem que orar mais. Tem que orar mais. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que é pedir mal? É não saber pedir, porque até para Deus tem que pedir certo. Deus, eu estou 5 anos sem namorar ninguém, Deus, prepara a varoa. Mas tá bom, tem milhares de varoa, qual que você quer? Não, Deus, qualquer uma que você mandar. Ah, então tá bom, vou mandar uma para te tratar, vai ser 10 anos te esmagando. Deus, eu queria um varão. Como é que você quer esse varão? Não, ele tem que ser, ele sendo rico, tá bom. Você fala: é assim, tá bom. É rico, mas não é espiritual. É mulherengo. Eu nem posso falar essa hora aqui. É rico, mas tem amante. Quando você for orar, você fala assim: Deus, eu quero um carro. Qual, filho? Ah, qualquer um, Senhor. Tá bom. Aqui, ó. Vai orar. Para orar você tem que pedir. Por que pede mal? Porque não sabe pedir. Estou falando de coisas terrenas. Como coisa espiritual. Senhor, me dá um dom. Qual o dom que você quer? Ah, me dá um dom, Pai. Paulo diz: escolha com zelo os melhores dons. Vai orar, fala: eu quero ter o dom de ciência. Eu quero pregar a palavra de Deus com sabedoria. Opa, beleza, está aqui, ó. Eu quero o dom de cura, porque eu quero ver paralíticos andarem. Eu quero experimentar pessoas que não podiam gerar. Nasceu um útero dentro daquela mulher que não tem útero. Beleza, está aqui o dom. Eu queria ter o dom de interpretação de línguas. A irmã está falando em línguas lá no canto da igreja, eu estou aqui interpretando ela. Opa, ela está falando isso. Você tem que pedir o que você quer. Deus dá um varão, Ele vai te dar um varão atribulado. Fala assim: eu quero um homem de Deus, de 1,80 m. Deixa eu falar. Calma. A irmã falou, tá, até a irmã pegou o papel. Um homem de Deus, trabalhador, que me ame, que tenha um relacionamento bom com a mãe e com o pai, que ame mais a Deus do que a mim, que seja dizimista e ofertante, porque se o cara é fiel nisso, ele vai ser fiel a mim, que queira ter uma família, ter filhos, que ame o que eu amo, Deus.
Mas aí ele tinha que ser assim, o cabelo preto, o cabelo loiro, o cabelo vermelho, o jeito que você gosta. Beleza, anota e pede. Aí um dia, quando Deus te entregar, você não vai achar que foi qualquer outra coisa que te entregou, foi sorte, foi a balada que você foi o barzinho que você estava, foi aquela amiga que te indicou, te apresentou. Você vai falar: cara, veio do jeito que eu pedi para Deus. A casa que eu queria era assim, 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 Deus me deu da maneira certa. O carro que eu queria foi assim, assim, assim. Estou te ensinando a orar, amém, amém? Vai pedir a sua casa agora, fala: Deus, eu queria uma casa assim, ó, de 4 dormitórios, um closet para mim, uma varanda lá atrás, gourmet. Eu queria isso aqui, Deus, se for do teu agrado, Pai. Eu queria isso, a cor da casa tem que ser assim. Eu queria, você está entendendo, não? Me dá um apartamentinho. Mas qual apartamento que você quer? Vou te dar uma CDHU. Amém, eu recebo também, Deus. Mas pede. Você quer um CDHU? Você quer morar em São Miguel? Você quer morar no Tatuapé? Você quer morar aqui? Você quer morar acolá? É uma casa? É um condomínio? Onde você quer? É uma tenda? Você quer fazer? Pede para Deus detalhadamente, aonde você quer. Você quer sair da casa da sua mãe? Você quer construir? 2 andares? É 1 andar? Você quer ter um terreno? Comprar um terreno? Você tem que saber pedir a Deus. Se você souber pedir a Deus, como o Tiago diz, não recebe porque pede mal, e para gastar em vossos deleites. Ou seja, tudo que Deus me dá, eu preciso ainda ter a visão macro de dizer: Deus me deu, mas é para o reino. Deus me deu, é para a família. Deus me deu, é para servir a cidade. Deus me deu, é para abençoar vidas. Deus me deu, é para ser generoso. Não é só para mim. Tudo que Deus me dá é para compartilhar com alguém. Abre as mãos. Deus vai colocar nas suas mãos coisas grandiosas. Deus vai colocar nas suas mãos coisas grandiosas. A partir de hoje você vai orar de forma intencional. Eu quero ser mãe de 2 filhos, uma menina e um menino. Ora assim, Deus vai dar as 2. Eu quero ter uma empresa, ela vai ter 1000 funcionários. Ora, trabalha para Deus, vai te dar isso. Eu quero ter um carro 4 portas conversível. Ora, Deus vai colocar na sua mão a cor que você quer. Eu quero ter todos os dons. Vai orando e Deus vai te dando o dom em cada culto. Eu quero a salvação da minha família inteira. Vai ter um dia que a tua família todinha vai estar sentada aqui, glorificando a Deus, teu pai, tua mãe, teus filhos, tuas irmãs. E você vai dizer: um dia eu fui no culto, pedi a Deus respostas e direção, e Ele me deu. Deus vai te abençoar para você compartilhar as bênçãos de Deus com todas as pessoas. Ô bispo, como é que eu oro? Você pode orar. Ixi, é tanta pergunta que vem. Pastor, posso orar deitado? Quem acha que sim? Quem acha que não? Você acha que Deus escuta a sua oração deitado? E de pé? E sentado? E em silêncio? Em voz alta? A Bíblia está falando que você tem que orar em pé? Só em pé? Só deitado? Só sentado? O que ela fala que você tem que? Opa! Você tem que orar. Às vezes você não vai poder ajoelhar no seu trabalho, mas você está aqui, ó. Já chegou Satanás ali, Deus, já coloca teus anjos ali na porta que chegou a Jezabel. Queima, queima, queima. Você vai num lugar, você percebeu que você vai ser assaltado, você sentiu a sensação de assalto. Alguém já sentiu? Você começa a clamar: põe teu sangue, põe teus anjos. Às vezes eu vou num lugar e eu estou sentindo que vai dar ruim para mim. Eu começo a dizer: me cobre com teu sangue, 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 me cobre com teu sangue. Me cobre. Eu quero ver o diabo olhar para mim e encontrar a mim mesmo. Ele vai encontrar sangue, carmesim, sangue de cruz. É oração. É oração. O que é oração? É a fome de Deus com a sede do homem. E oração não é o quanto eu alcanço alguma coisa de Deus, mas é o quanto Deus alcança alguma coisa de mim. Não sei se eu posso falar isso aqui. Se todo crente descobrisse que a oração é uma chave que liga e desliga, as coisas no mundo espiritual seriam diferentes. Se você passar a falar com Deus
e ligar na terra será ligado no céu. Ô Deus, eu quero ligar minha cura, Deus. Ah é? Vou ligar aqui em cima também. Eu vou ligar aqui o milagre urgente que eu preciso. Estou ligando aqui também. Eu vou ligar aqui, Deus, porque eu preciso de uma porta aberta. Tem 3 meses que eu estou desempregado. Por favor, abre uma porta em 10 dias para mim. Ah é 10 dias? Eu vou ligar aqui também. Você tem que começar a fazer orações intencionais, concordando com mais alguém. Às vezes eu chamo a minha família, faço uma rodinha no quarto e falo: ó, nós vamos concordar juntos que vai acontecer isso, isso e isso. É concordância, oração é concordância. Você precisa usar essa chave. Você liga aqui, Deus liga lá em cima. Você liga aqui, Deus liga lá em cima. Você liga aqui, Deus liga lá em cima. Você se move aqui, Deus se move lá em cima. Você cutuca aqui, Deus entrega lá em cima. Você age, Deus reage. Você bate, a porta abre. Você clama e Ele responde. Você pede, dar-se-vos-á. Você suplica, Ele grita. Você precisa usar essa chave. Pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Nem eu. Pergunta por quê? Oração é a luta contra a carne. A carne diz: vai tomar banho e dormir. A carne diz: não ora hoje não. Mas olha, o Instagram, Facebook, o John Piper, que é um filósofo muito renomado, ele diz que no final dos tempos, o Instagram, o Snapchat, o Twitter, o YouTube vai provar que oração nunca foi por falta de tempo. Tempo você tem. Você tem tempo. Você fica 1 hora no Instagram por hora. Pega aí, mastiga aí. Chega lá o relatório semanal, 8 horas por dia. Eita. 8 horas por dia. Por dia não, às vezes é 4 horas por dia, 5 horas por dia, 16 horas por semana. Se você falar assim: eu vou orar 10 minutos por dia, você vai orar 70 minutos por semana. Já deu 1 hora por semana. Já orou 4 horas por mês. 4 vezes 12, você que é bom de matemática. Quanto dá? 48 horas por ano. Você vai ter comunhão com Deus. Agora eu vou partindo para o fim. Por que devemos despertar nossa vida de oração? Primeiro, porque oração é uma ordem. Diga assim: oração é uma ordem. Jesus ensinou que os homens devem orar sempre sem desfalecer. Lucas 18:1. Orem sempre. Orem sempre. Oração é uma ordem. As pessoas, quando estão passando por problemas, elas desanimam, elas esmurecem, elas deixam de orar. Mas oração é uma ordem. O problema de Pedro é que ele sempre estava dormindo nas orações, nas reuniões de oração. Pedro subiu para o monte com Jesus. Jesus pediu assim: interceda por mim aí, que eu estou passando por uma guerra. Aí quando ele volta, Pedro está dormindo. Até hoje eu ficava pensando, por que Pedro estava dormindo? Depois eu fui fazer teologia e aprendi. Quer saber? Instituto Teológico. Segunda-feira você vai aprender por que Pedro, Tiago e João, essa galera toda, estava dormindo quando era para orar. Um dia teve até um debate teológico na sala, né, sobre isso aí, né? As pessoas, quando estão passando por problemas, elas deixam de orar. Se a maioria dos cristãos estivesse com os joelhos dobrados, não estaria vivendo a bagunça que estão vivendo. Você tem que vigiar, senão você vai cair em pecado. Está bem pastoral hoje, né? Você tem que vigiar, senão a carne é fraca. Você cai em tentação. Eu caio em tentação. Nós outros caímos em tentação. Não tem ninguém aqui autossuficiente. Se você orar mais do que dorme. Alguém já foi orar e dormiu? É gostoso, né, irmão? É ou não é? A melhor coisa que tem é quando você começa a orar e dorme.
Sabe por quê? Aí você percebe que você entrou numa calmaria. Aí tem gente que fala: não, é o diabo que abraçou você e você dormiu. Irmão, tem gente tomando tarja preta e não dorme. É que quando você entra no Santíssimo Lugar, a paz de espírito é tão grande, que mesmo que você não queira, o seu corpo vai acalmando, a sua alma vai silenciando, e a quietude. Esses dias eu ia pregar, e a gente que é pregador sempre quer uma palavra nova para pregar, e eu disse: Deus, eu estou com algumas palavras aqui no coração, mas ainda nenhuma ardeu do meu coração. Aí eu sentei na cadeira e ajoelhei, deitei, dobrei o joelho e fiquei na beira da cadeira assim, e eu acabei pegando no sono, nem estava com sono, dormi. Aí quando eu acordei, Deus falou para mim: vai pregar essa mensagem aqui. Eu falei: Deus, eu já aprendi, então quando eu não souber o que fazer, eu vou dormir, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Não sabe o que fazer? Vai tomar um banho bem gostoso e vai dormir. Quando você acordar, Deus vai te dar a direção, porque não adianta ficar acordado sem dar uma direção. Aleluia. Por que oração é importante, gente? Oração é tão importante porque nos mantém longe do pecado. O homem que ora deixa de pecar. Pastor, estou caindo no mesmo erro, está faltando oração. Pastor, minha carne é muito fraca, tem que orar um pouco mais. Pastor, não posso ver dinheiro, oração. Pastor, eu não posso ver, oração. Eu falei nada, hein? Pastor, a luta, situação terrível, oração. Oração. O apóstolo Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. O que é orar no Espírito? Está aqui, ó. Orando no Espírito, o sentimento, coloca um louvor. Ele diz: com toda oração, com toda súplica e atentos, perseverando na oração por todos os santos. Paulo diz de novo: orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar é criar uma consciência de que deve orar em todo tempo em espírito, e isso inclui orar em dias bons e dias ruins. Pergunta para o irmão: já orou hoje? Tem gente que nem acordou ainda. Tá, vamos lá, pergunta para outra pessoa aí: já orou hoje? Já agradeceu pelo pão? Você tem hábito de orar? Esses dias eu fui com a minha família no Rio de Janeiro, eu fui pregar numa igreja lá, e eu sentei com o Valentim, a Alice e a Luana. Pegamos nas mãos no restaurante, era um hotel muito renomado lá no Rio, que a igreja nos colocou, e a gente foi orar. E o garçom está do lado e falou assim: vocês são crente, né? Falei: sim, percebi. Por quê? Não, que vocês estão orando. Geralmente as pessoas entram aqui, comem, deixam o prato, vai embora, não agradece, deixa resto. E aí vocês reuniram para orar. Isso não é dádiva minha, é aberto a todos vocês. Quem tem o hábito de orar quando vai se alimentar? Por favor, crie um hábito, tá? Que até o pão que está sobre a sua mesa foi Deus que colocou. Ah, mas eu trabalhei, ganhei dinheiro. E se Deus fechar a porta, você faz o quê? E se Deus te der uma doença aqui na garganta e você não puder comer? Ele tem que usar uma sonda para se alimentar. Não sei se eu posso falar isso aqui, não. Você sabia que nos tempos antigos, pastor Edivan, os cavaleiros dormiam com as suas armaduras? Porque a qualquer momento eles poderiam entrar em uma guerra. Você que gosta de filmes medievais, romanos, você vai ver que eles dormiam muitas vezes com as suas armaduras. A oração é a nossa armadura. A oração é a nossa armadura. A gente não pode deixar de orar. Devemos despertar a nossa vida de oração, porque a oração atrai a glória de Deus. Quando você ora, Deus é glorificado. Quando você ora, Deus responde. É aquela oração: quando você ora, o Senhor responde. Tem uns crentes malucos aí que sabe?
Quando você ora, o Senhor atende. Antigão, você conhece isso aí? É aquela canção antiga, quando a gente ora, o Senhor responde, sim ou não? Sim ou não? É verdade, quando você ora, o Senhor atende. A oração atrai a glória de Deus. Pode ver, aonde há uma casa que tem oração, um ambiente diferente. Uma igreja que tem vida de oração, diácono ora, voluntário ora, mídia ora, louvor ora, pastor ora, membresia ora. Você entra e fala, cara, é tão diferente essa igreja aqui. Por que é diferente? Não sei, eu me sinto tão bem lá, eu saio de lá leve, é uma atmosfera, eu não sei te dizer. É porque o que é transcendente você não consegue explicar mesmo. Eu já entrei em igreja que eu saí gelado. Por quê? Porque não tinha vida de oração aquela igreja. Mas está repreendido em nome de Jesus. Uma das marcas da nossa comunidade não vai ser o tamanho, nem a estrutura, nem um prédio, nem nada. Vai ser a presença de Deus. Você vai entrar aqui, você vai sentir a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus, para curar os seus demônios internos, para libertar você das drogas, do álcool, para curar essa enfermidade que está te assolando, para restaurar teu casamento, para te prosperar 30, 60, 100 por 1, para abrir o mar vermelho para você passar, para derrubar esse gigante que aos seus olhos é impossível ser vencido. Eu profetizo, Deus vai te levar para o quarto da oração, e lá naquele quarto vai revelar segredos maravilhosos para você. Deus vai descortinar o céu, vai te entregar dons, dádivas, revelações. Deus vai conversar com você como um pai conversa com o filho. Pastor, nunca ouvi a voz de Deus. Te prepara, você vai ouvir a voz de Deus de forma audível, assim como Moisés ouviu no deserto. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque você está em território santo. Você vai ouvir a voz audível, como Saulo de Tarso ouviu na entrada da rua direita em Damasco: Saulo, 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 porque me persegues? Pura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Vai ouvir também a voz de Deus, como Jacó ouviu lá em Betel. Qual é o teu nome? Perguntou para ele. Ele disse: meu nome é Jacó. E ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel de Deus. Eu profetizo audição espiritual para Deus falar e você ouvir. João 14, versículo 13: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo Crônicas 6, 36 ao 41, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória encheu toda a casa e todos aqueles que estavam reunidos. E os sacerdotes não aguentavam ficar de pé, porque quando você ora, o céu desce. Mais 5 minutos, posso? Diz para o irmão: eu preciso orar, porque a oração funciona. Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e é eficaz. O que Tiago está dizendo? Você sabe que Tiago, ele ficou conhecido na teologia como joelho de camelo, né? Porque Tiago orava muito. Ninguém melhor para falar de oração, alguém que ora muito. Ele está dizendo: a oração funciona. Em outras palavras, a oração de um justo é poderosa para fazer infinitamente mais. Eu tenho até medo quando aquela irmãzinha do coque dobra o joelho para orar, irmão. Eu tenho mais medo de uma irmã de oração, de um homem de oração, do que um exército. Às vezes a oração demora, a resposta da oração demora anos, meses e dias, mas Deus vai responder. Em contrapartida, tem vezes que Deus responde imediatamente. Você mal falou, Deus já responde. Às vezes você pediu algo domingo, Deus responde segunda-feira. Às vezes você pediu algo na quarta,
quinta-feira pela manhã está na tua mão. Porque a oração de um justo pode muito em seus. Isaías 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu ouvirei. Esse Deus é poderoso. A palavra nem saiu da minha boca, ele diz: você quer isso, você precisa daquilo outro. Deus é assim. Vou partir para o fim. Às vezes Deus vai te dar algo a mais do que você pediu na oração. Alguém pegou essa palavra aqui. Às vezes você está orando e Deus está falando: se ele soubesse o que eu vou dar para ele. Ele está pedindo algo assim, mas eu tenho algo maior. Esse Deus é poderoso. Eu gosto de Deus porque Deus sempre dá mais do que a gente pede. Quando Deus faz isso é porque Ele está caprichando nos detalhes para entregarmos a nós o que nós estamos pedindo. Deus sempre dá a mais do que você está pedindo. Isso aqui vai ser uma marca na tua vida. Você pediu algo, Deus vai dar. Tudo que Deus for te dar vai ser dobrado. Dobrado, 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 dobrado. É dupla bênção. Dupla bênção, dupla bênção. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus vai levantar uma geração de oração. Oh, aleluia, 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 aleluia. A igreja é reflexo do púlpito, e o púlpito é reflexo do quarto de oração do pastor. Vou falar de novo. O que sustenta esse ministério não é o púlpito, é o quarto. Por muitas vezes nós cantamos assim: quero conhecer Jesus. Aí Deus falou: também quero te conhecer. Como é que eu conheço Jesus? Na oração. Se Deus falou com você que você precisa orar mais, como falou a mim, você tem coragem de fazer um voto com Deus? E eu não vou nem estipular dia, nem no quanto, não, porque às vezes você estipula e não faz. Mas você que quer mais de Deus, e você sentiu que essa mensagem foi para você, eu quero que você fique em pé e venha fazer um voto com Deus. Pastor, eu vou orar 10 minutos por dia, durante 30 dias. Quero ter uma experiência com Deus. Pastor, eu vou orar toda madrugada às 3 da manhã durante 7 dias. Pastor, eu vou orar no intervalo do meu café, porque é o único horário que eu tenho. Vou orar 3 minutos por dia. Vou fazer uma prece, vou ler um versículo, eu não sei. Pastor, a gente precisa de um milagre na minha família, então nós vamos acordar às 4 da manhã e nós vamos orar. Eu não sei o que deve fazer na sua vida, eu sei que vai ter respostas de Deus para as suas orações. É claro que essa mensagem, ela, por mais que ela fale com todo mundo, ela é muito confrontativa, porque não dá muito ibope falar de oração, mas muda a vida. Mas tudo que eu recebi foi em oração. A esposa que Deus me deu foi em oração. Um dia eu estava passando por um problema e eu disse: Deus, eu preciso de uma mulher de Deus. Alguém já sofreu num relacionamento aqui? Ou está sofrendo? Tem que saber orar. Deus falou: vou te dar uma mulher de Deus, que ela vai viver o seu ministério. Você sabe o quanto Deus te ama pela esposa que Ele te dá. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher virtuosa é presente de Deus ao marido. Você sabe o quanto Deus te ama? É pela família que Ele te dá, é pelos amigos que Ele te dá, é pelas pessoas que Ele coloca no seu caminho. Tem muita gente aí. Tem para pelo menos 100 pessoas que precisam vir aqui à frente hoje. Você já foi de oração, hoje você está carnal demais. Você já foi homem de Deus. É que o pecado entrou na sua vida e esfriou você.
Você já foi mulher de oração, mas você está amarrado em um relacionamento e você não consegue orar porque o pecado está te paralisando. Mas hoje Deus quer que você dê um passo de fé. Sai do seu lugar e diz: Deus, vamos santificar nossa casa, amor. Vamos lá na frente. Vamos santificar esse namoro aqui, está tudo bagunçado. Vamos lá na frente. Vamos santificar essa empresa aqui que está tudo bagunçado. A gente deixou de ser fiel a Deus. Vem colocar no altar de Deus. Pastor, eu vou santificar o meu casamento, porque está tendo muita confusão, muito problema, muita briga. Você que está indo para a balada toda sexta-feira, todo sábado, você já foi do altar, você já cantou, já pregou, você foi evangelista, você foi profeta. E o diabo está te engolindo, o pecado está te destruindo. Mas Deus me trouxe aqui nessa quarta-feira, e eu nem sei quem volta na próxima, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu quero você de volta, filha minha, filho meu.